Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a alocação de ativos para a sua carteira de investimentos. Então, quando a gente pensa em investimentos, a gente pensa que eles vão nos dar ganhos, a gente vai ganhar dinheiro com os investimentos. Mas o crucial é ter um equilíbrio entre o ganho, a gente vai ganhar dinheiro, mas principalmente a gente também vai proteger aquilo que a gente já conquistou, porque a gente quer ter um poder de compra maior no futuro. Então, eles vão nos proteger da inflação e perca do poder de compra, certo? Então, o equilíbrio é a chave para a gente passar por momentos difíceis, inclusive por momentos que a gente está passando agora, atualmente no Brasil. Então, o equilíbrio é a chave, certo? Entendido isso, vamos para a primeira parte. A gente tem que ter uma reserva de emergência e eu não vou entrar muito aprofundado sobre isso aqui porque todo mundo sabe. Então, de 6 a 12 meses do seu custo, tem que ter uma liquidez diária e tem que ser um rendimento acima da inflação. Geralmente a poupança acaba rendendo um pouco abaixo, então não compensa. Você tem opções de CDBs de liquidez diária, como o Banco Inter, PicPay, Itaú, Nubank, outros bancos digitais e bancos físicos, onde eles te fornecem essa opção de CDBs com liquidez diária. Muito melhor do que qualquer poupança, tá bom? Além disso, você também tem a opção do Tesouro Selic, então, título do governo atrelado a Selic também é uma reserva de emergência muito boa por também ter liquidez diária. Entendida essa parte de reserva de emergência, se liga só nesse gráfico aqui. Eu tenho aqui o exemplo de 30% em renda fixa e o restante 70%. Você pode ter um risco aí mais elevado na sua carteira de investimentos ou um risco menor. Então vai poder mudar esse percentual de renda fixa. Na minha estratégia faz todo sentido no mínimo ter 30%. Não preciso mais e não estou no momento pensando em ter menos. Então com 30% em renda fixa, tu vai incluir aqui dentro a reserva de emergência, já dentro dessa renda fixa, e além disso você vai optar também por outras opções. Aí eu te dou o exemplo aqui. Tu tem a reserva de emergência, tu pode ter um caixa para oportunidades, que pode ser uma opção tua. Não é totalmente necessário, mas aí você tem um caixa para alguns momentos que você vê que pode fazer um aporte um pouco maior. O caixa também daí tem que estar numa reserva, uma liquidez diária. Você pode optar por títulos atrelados ao IPCA, como o Tesouro IPCA, tanto que eu vou te mostrar alguns exemplos que estão muito atrativos, porque é aquele título que ele tem uma data fixa, então para te receber, você pode optar por ganhar na marcação ao mercado também, mas só de você deixar seu investimento ali, você já tem a garantia que tu vai ganhar o IPCA e mais um valor prefixado. Então é interessante, mais uma vez, tu não está pensando só em maximizar os teus ganhos na tua carteira de investimentos, mas sim você está optando por ter segurança, uma parte de equilíbrio também na sua carteira. E além disso, você pode optar por títulos pré-fixados, tá bom? E pode optar por títulos de vencimento curto por terem menos risco. No momento que você opta por títulos pré-fixados, sei lá para 2040, tu pode correr o risco de, vamos supor, o Brasil piorar muito, mas muito mesmo, e aí a Selic ir para 16, 20%. Aí tu tem um título prefixado a 14 e tu vai estar perdendo dinheiro. Então tu vai ficar vários anos aí perdendo dinheiro. Então esse é o risco de um pré-fixado aí, só um valor tipo 12, 15% aí, que pode correr esses riscos. Aqui o exemplo então do IPCA que eu comentei com vocês. A gente tem aqui o 2029 já pagando IPCA muito legal. Aqui é um curto prazo, então 2029, estamos falando de 4 anos. E aí você vai estar com garantia no final do prazo de receber IPCA mais 7,85% com um risco muito baixo. Agora, se você quiser optar por um 2050, ele está pagando aqui um valor bem interessante, mas o principal do 2050 é com ganho de marcação ao mercado. Então você pode compor a sua renda fixa na sua carteira, com um pouquinho ali de tesouro IPCA no curto prazo, um pouquinho ali pensando na marcação ao mercado, e aí tendo junto ainda a parte de reserva de emergência e talvez alguma coisa atrelada a um LCI, uma LCA, tá bom? Então ia ficar mais ou menos assim, ó. Pode falar que tua reserva é 33% nessa tua carteira de renda fixa. Claro, esses percentuais vão mudando de acordo com o seu valor investido no geral. Aí você pode optar então por a outra fatia, tendo o IPCA. Te dei aqui exemplos de IPCA de curto prazo, tu pode colocar IPCA de longo prazo, mesclar os dois exemplos. Aí tu pode botar pós prefixados, então tu pode colocar uma LCI atrelada ao CDI, tu pode botar um prefixado numa duração pequena, né, um curto prazo. Então você pode mesclar esses investimentos. Te dei vários exemplos, então, principalmente de IPCA, né, porque eu acho que os títulos públicos estão bem interessantes no momento. E passando para a renda variável, então. Aqui a gente tem as ações, fundos imobiliários, ETFs, então pensando mais no mercado norte-americano, que eu acho muito mais interessante a gente acabar investindo em ETFs,
do que em propriamente ações. É um pouco mais difícil de tu analisar as ações lá fora. O mercado é um pouco mais eficiente do que o brasileiro. Então os ETFs, se tu vai pegar o longo prazo aí, nos últimos anos, eles trouxeram uma rentabilidade muito boa. Então tu não ficou atrás se tu investisse direto aí no ETF e replicasse o S&P 500, tá bom? E daí tu também pode ter criptomoedas, que eu já vou aqui comentar logo de cara, que eu estou tratando principalmente do Bitcoin para autocustódia, de ter aquela ideia de tirar o estado do seu dinheiro. Então, na renda variável ficaria mais ou menos assim. Eu estou dizendo aqui que tu pode mudar essas porcentagens, mas aqui é um exemplo, ó. Tu tem 30% ações, tu tem aquela tua fatia de renda fixa, 30%, que aqui entra Tesouro IPCA, vai entrar tua reserva, vai entrar uma LCI. Aí tu tem ações aqui, tu pode ter metade, 15% com empresas pagadoras de dividendo, a outra metade da tua fatia com empresas de crescimento. Fundos imobiliários, tu pode optar por metade fundos de tijolos, outra metade fundos de papéis. Mas lembrando, fundo de papéis tem um risco, tem que ter muita cautela ao investir. Mas principalmente nessa ideia aqui, de 10% da sua carteira, mais uma vez tu não está maximizando teus ganhos. Tu quer ter alternativas. E os fundos imobiliários são excelentes para ter o fluxo de caixa. Então, metade tu reinveste nos fundos imobiliários e a outra metade que eles te dão, você pode optar por investir em ações ou renda fixa, dependendo do que tem oportunidade maior no momento. Criptomoedas, como eu disse, aqui é o Bitcoin, autocustódia, pode ser uma carteira digital, tu tem no teu celular, mas não deixe em corretoras. E ETFs exterior aqui, tu pode optar por apenas um, que vai replicar o S&P 500. Tem aqui uns exemplos que eu vou mostrar para vocês na sequência. Ou você pode optar também por pegar nesses 25%, quem sabe diminuir um pouquinho, colocar um pouco mais em ações. Tu vai mexendo, né, claramente, mas aí tu pode colocar talvez um ETF atrelado em renda fixa lá fora. Então tu também pode mesclar dentro dessa porcentagem. Mais uma vez, isso aqui vai depender de como é que você quer se expor em cada ativo, porque tu pode optar por ter 50% de renda fixa, diminuindo o restante proporcionalmente. Tu pode optar por ter mais em ações, só que tu vai ter que atrelar o risco, sabe? Tu poderia optar de ter 30% de renda fixa e quem sabe você não quer ter fundos imobiliários, então tu teria 40% em ações. Também não quer ter criptomoedas e aí tu aumenta a porcentagem em ações aqui, tu tem quando vê 50% em ações, o restante em exterior. Tu vai mesclando conforme tu se sente mais confortável, mas tendo ativos individuais como ações, o pitch ali de 7 a 8 ativos, ETF exterior, então 1 a 2 ETFs, vai mexendo aí para ter uma porcentagem que não passe talvez 5% por cada ativo, para te ter uma garantia maior que se um ativo caiu, foi só 5% do teu patrimônio, né, que desabou, tá bom? Então vamos aqui seguir para os exemplos. Nas ações pagadoras de dividendos, é o que eu estou comentando de momento. O Banco do Brasil está muito interessante, mas tu tem que estudar e tu tem que entender que é um risco bem elevado, um cenário bem incerto de inadimplência. Então não dá para só sair comprando. Aconselho você a estudar muito antes. Inclusive tem vídeos aqui no canal onde eu mostro alguns cenários para o Banco do Brasil. Fundos imobiliários, você pode optar por fundos de tijolos que são bem localizados, onde tem imóveis bem localizados, seja galpões logísticos, seja prédios comerciais, até mesmo shoppings. Um fundo imobiliário que é muito conhecido e é muito pé no chão é o HGLG11. Então é um fundo muito tranquilo, se a gente vai pegar o histórico dele em questão de imóveis também. Nos ETFs aí, pensando no exterior, tu pode optar por um diretamente aqui do Brasil, o IVVB11, também vai replicar o S&P 500, mas você pode optar por investir diretamente lá na Bolsa Americana, que daí tu protege teu dinheiro também por não estar só no Brasil. Ele vai estar atrelado ao dólar ali, tu vai ter mandado de dinheiro para fora do país. Aí você tem o IVV, tu tem o VOO, enfim, tem alguns exemplos aí de ETFs, tá bom? Um aqui, por exemplo, é da BlackRock e o outro aqui é da Vanguard. E de criptomoedas, como eu disse, o Bitcoin, pensando em autocustódia, não deixando em nenhuma corretora, para não ser confiscado, não ter nenhum problema de hacking também. Então, esses daqui são os exemplos que eu dei para vocês. Espero que tenham sido bem úteis. Como eu disse, essas porcentagens podem variar. Eu poderia me aprofundar mais em ativos, mas eu não optei por fazer isso no momento. Futuramente eu posso fazer. Se você tem interesse, comente aí embaixo. Eu posso dar exemplos
de ativos mesmo na prática. Mas assim, na parte de alocação em percentual, acredito que ficou bem claro e que isso vai ajudar bastante vocês a tomarem decisões. Então, se gostou desse conteúdo, deixa o gostei aqui embaixo, comenta o que achou, qual que é a sua opinião, como é que você diversifica o seu portfólio e também não se esqueça de se inscrever aí no canal, que toda semana estou trazendo vídeos que te agregam bastante. Então é isso, forte abraço e até o próximo vídeo.